palavra tem poder. Então ouça esta noite, com o nosso ouvido bem atento, o servo de Deus vai nos trazer, que seja repressão, que seja exortação, que seja uma palavra de amor. Receba, porque é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Convido o nosso amado irmão Miguel, vou orar ao nosso Deus. Vamos em espírito de oração. Nosso Deus, nosso Pai, coloca o Senhor, teu servo, no teu altar, ó Deus, em cada palavra, cada oração, ó Deus, que o teu servo vai nos falar, que seja palavras dirigidas do teu Espírito, para nos encher os nossos corações vazios, muitas vezes vazios da tua palavra. E que nesta noite, cada um de nós possamos colocar os nossos ouvidos para ouvir, e principalmente o nosso coração para entender a palavra do Senhor. Oramos em favor dos nossos amigos que se encontram aqui, que foram convidados. Senhor, abençoa, proteja, abençoa o teu servo e assim abençoa a sua igreja. Ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra do nosso irmão, Deus abençoe. Bem, eu acho que a maioria da igreja aqui não me conhece, mas eu nasci 2 vezes. Eu nasci em Tarauacá, em 1944, e depois nasci em Cruzeiro do Sul, em 57, na fé. E na Igreja Batista Fé, Cruzeiro do Sul. E em 58, fui membro por alguns meses na Igreja Batista Calvário, avenida, lá não é mais avenida, é Buairão, no bairro Antigo Matinho, que hoje é Getúlio Vargas, né? Então, Presidente Vargas, desculpa, Presidente Vargas. E em 61, para o Seminário Batista Regulado do Amazonas, da Amazônia, como está no certificado, e saí em 66, e depois de tantos anos, estamos aqui, essa Igreja Batista Bíblica Bela Vista, do Complexo Antônio Aleixo, vindo da periferia para o centro da cidade. Eu estava esperando que pessoas mais de perto, tantos pastores, 1, 2, 3, 4, e creio que alguns também. Eu não gosto de falar de mim, seria mais fácil falar dos dinossauros e falar dos sumerianos, dos egípcios, sírios, babilônios, de acordo com as culturas medo-persas e gregos, romanos, o império que morreu e ressuscitou como religioso, que ainda hoje está no coração de muitos crentes também. Que sabe que até crentes perguntam: o que o senhor acha, pastor? Segundo a cultura e o calendário maia, o mundo vai acabar esse ano, 2012. Eu sempre digo, tenha vergonha.
Creia em Deus. Tenha fé em Deus. As pessoas gostam muito de crer em mentiras. A mitologia tem mais valor que a bibliologia. A tua Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Se ela contém, você é um mentiroso. Porque nem os judeus criam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Quando ele declarou isso, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Eu não vou cumprir o que eu gosto, geralmente eu faço. Eu conto os minutos que você canta. E é o tempo que você vai ouvir a palavra de Deus. Foi 1h05 que você cantou, que nós cantamos. Então seria 1h05. Mas eu estou ainda interessado em chegar no aniversário de um culto em ação de graças lá na colônia, que nós deixamos de ir. Alguém está dizendo que legal. E na Carauari, um casamento também, alguém interrompeu, tirando alguém para ir para o meu lugar, lá na colônia, no culto em ação de graça. Um grave acidente que aconteceu na rodovia, ou estrada, como queira chamar, a Manacapuru, Manuel Urbano, que um carro se arrebentou todinho, quebrou, acabou, total. E a família é lá da nossa igreja. E graças a Deus, todos ficaram inteiros. Amém. Uma costelinha sai do lugar, e um joelhinho assim meio torto, mas foi lá no pronto-socorro, empurrou para o lugar, tudo bem, pode ir para casa. Então, é razão para alguém dizer graças a Deus. Amém. É razão para alguém dizer tenha fé em Deus. Quando nós falamos de Cristo na sua vinda, geralmente quando a Bíblia fala sobre Jesus na sua vinda como Salvador, 10% fala da sua primeira vinda e 90% da sua segunda, porque ele está sendo esperado. Portanto, nós cremos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e segundo o apóstolo Pedro, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas Deus escolheu homens santificados por Ele, separados por Ele, para anunciar aquilo que Deus tem para você e para mim. Eu creio que aqui tem poucas pessoas, talvez nenhuma, que começou o trabalho aqui, 59 anos. Né? Tem uma família. Muito bem. Vocês são resultado desse trabalho. Que bom ver pessoas crendo em Cristo, confiando na palavra de Deus. Olha, quando eu falo em escatologia, eu me referi da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo
A segunda vinda de Cristo é cheia de escatologia. As últimas coisas. E uma das últimas coisas começou a acontecer, ou começaram a acontecer, com a chegada de Jesus Cristo na sua primeira vinda. Quando ele disse, é chegado o dia, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado, começaram então os últimos dias. Últimos dias para Deus são os últimos dias que no relógio de Deus vai acontecer um ajuste de contas. Um ajuste de contas. Você gosta de prestar contas daquilo que você faz? Você gosta? Por que você fez isso? Por que você foi lá? Por que você trouxe isso? Por que você pegou? Prestando contas. E quando nós pensamos que não gostamos de prestar contas, Deus vai chamar não só você, não só eu. Por que é você e eu, se nós somos crentes em Jesus Cristo? Porque nós vamos prestar contas de quando o Senhor colocou em nós a sua graça, nos deu a salvação. Ele vai prestar conta do que nós temos feito com a vida que Ele nos permitiu viver usando o seu nome. Usando o seu nome. Não seja crente, meu irmão. Seja cristão. Verdadeiro. Seja cristão. Eu quero fazer uma leitura em Miqueias. Miqueias. Uma coisa interessante, que quando nós pensamos no tempo em que nós estamos, as pessoas não gostam. Olha, vocês cantaram hinos bonitos, louvaram a Deus. Louvamos a Deus. Sentimos o coração naquilo que você estava cantando. Felizmente, encontramos pessoas ainda com sinceridade e com respeito a Deus. Escutem. Miqueias 4, versículo 11 a versículo 13. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor,
e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Santo Deus, te damos graças por tua palavra e pedimos a tua orientação e a tua bênção, para que, vendo todos os acontecimentos do mundo, vendo toda a oposição contrária à tua vontade, contra o teu povo, contra aquilo que o Senhor tem feito, nós pedimos que tenhamos fé no Senhor, confiemos no Senhor, para que sejamos livres de estar com esses povos, com essas nações, com grupos chamados igrejas que não prezam pelo teu nome. Em nome de Jesus, sustenta-nos e fortalece. Fortalece a tua igreja aqui, que seja uma luz a brilhar, que seja o tempero para a vida de muita gente, para ter o desejo de seguir Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Bem, nós queremos, irmãos, pensar, quando nós lemos aqui em Miqueias, ele está falando da prestação de contas, que Deus vai chamar a muitas nações, muitos povos, incluindo o Brasil. Infelizmente, o nosso Brasil é uma das nações das mais idólatras do mundo. Eu ainda vejo até alguns irmãos relutantes onde se estende roupas, onde se passa numa escada, onde se cruza um cemitério, e ainda ficam preocupados com as notícias diabólicas que marcam as datas dos fins. Eu estou colocando no plural porque esse mundo já se acabou muitas vezes. Desde 58 em Cruzeiro do Sul, bem ali, né? Onde alguém anunciou o fim do mundo. E eu estava lá no Morro do Querosene em Cruzeiro do Sul. É porque não tinha luz elétrica, todo mundo usava lamparina, fifó, né? E com querosene. E todo mundo, aconteceu um eclipse. Aí todo mundo saiu para a rua gritando, chorando, pulando, dizendo, o mundo vai acabar, todo mundo, por quê? Porque avisaram, porque os dizeres do Nostradamus, né? Diz que é a data que vai acontecer o fim do mundo, e as pessoas preocupadas. Passou o eclipse. Devagar, o sol começou a brilhar, o mundo não acabou, e já se passaram tantos anos que eu aqui estou tipo um dinossauro, pescoço estendido, pregando a palavra de Deus. Porque você não sabe o tempo que vai acabar. Eu poderia dizer para você, eu sei quando vai acabar. Você sabe o dia que você vai morrer? Eu sei o dia que eu vou morrer. É o dia que eu parar de respirar. Enquanto eu não parar, eu sou eterno. Quando nós começamos a gozar da eternidade,
eternidade. Quando a nossa natureza é vencida, a natureza de Adão, de acordo com o capítulo 15 de 1 Coríntios, quando a natureza de Adão é interrompida e entrada em nossa vida a natureza de Jesus Cristo. O novo representante, ou então você não crê naquele 5,17 de 2 Coríntios, aquele que crê em Cristo é uma nova criação, é nascido de novo. Acontece justamente o que Jesus Cristo pregou para Nicodemos: é importante que você nasça de novo, ou você não vai ver, pelo menos, o reino de Deus. E Jesus Cristo é tão perfeito que Ele chamou pessoas sem importância para dar testemunho dele. É interessante, nós fazemos tanto propaganda de missionários. Eu conheci um missionário através da Bíblia, é lógico, que ele tinha 7 pães e 2 peixinhos. E ele fez um trabalho missionário maravilhoso. As pessoas estão com medo de fazer missões hoje, para evitar que nessa prestação de contas, muitas pessoas da sua família, do seu município, do seu estado, do seu país, seja chamado na presença de Deus e seja esmagado no Armagedon, porque a leitura que nós fizemos é isso. Muitos serão chamados para prestar contas, porque foram contrários à palavra de Deus. Nós estamos vendo pessoas se perdendo e não estamos fazendo nada. O que nós mais pregamos nas nossas igrejas é a unidade para pregar o Evangelho, para fazer missões, para ir às pessoas que estão precisando do Evangelho lá onde elas estão, como alguém foi lá onde eu estava. Naquele tempo, quando nós saímos e viemos para cá e estudamos a palavra de Deus e começamos a pregar, e nos juntamos com um dos missionários que de lá estavam, foi aos Estados Unidos, voltou e fomos trabalhar juntos. Alguém disse aqui, desse movimento mesmo, que o pastor Lansford estava tirando o Miguel. Eu conheci Miguel e Bernou lá em Cruzeiro do Sul, Japim, em Cruzeiro do Sul. Vocês conheceram, né? Eu também. Então, eu estou dizendo isso porque eu ouvi alguém mencionando o Ebernon de Wilson aqui. Muito bem. Então alguém disse: olha, estão roubando obreiros para ir pregar o Evangelho lá com os lançadores. Então, para fazer a diferença, pastor João Nett, o Haroldo Brett, aí disseram: bom, então vamos fazer a diferença. Chama o Miguel Ferreira da Silva Lansford, que vai com o Lansford, e o Ibernon, que é do nosso movimento, ele não vai sair. Muito bem. E nós saímos para pregar o Evangelho. E Deus tem nos abençoado até hoje. É interessante como Deus é maravilhoso. Quando nós saímos, eu fiquei
alegra em saber que esta igreja tem a mesma, como se diz, a aparência de uma igreja batista bíblica Carauari, aqui em São José 3. Por quê? Uma congregação que veio gente da cidade de Carauari, e aqui, com autorização de lá, nós começamos uma congregação e hoje Igreja Batista Bíblica Carauari, que veio porque a maioria do seu povo foi uma família que veio de Carauari. E alguns diziam lá: Pastor Miguel, se você for embora, nós vamos também. Eu não acreditava, mas quando eu estava aqui, lá, vamos dizer, chegaram aquelas pessoas. E agora, vamos trabalhar? Vamos. Graças a Deus. Que esse povo já construiu 2 templos bem maiores que esse aqui. Esse aqui deveria espocar assim para alto, para maior templo. Eu acho não. É melhor um pequeno cheio do que um grande vazio. Mas hoje, pelo Evangelho, o novo Evangelho que está pregando hoje, grandes templos, grandes multidões que estão correndo atrás de uma falsa profecia, de um falso apóstolo, está correndo atrás do falso evangelho. Estão correndo para a perdição, mas vão prestar contas lá para os moradores de céu. Eu achei tão bom quando alguém orou e disse: Senhor, abençoe Jerusalém, abençoe os judeus, abençoa aquele povo rebelde e contradizente. Ele é tão rebelde e contradizente como nós, que às vezes professamos a fé em Jesus Cristo e andamos no mundo, valorizando mais a carne do que a palavra de Deus. E ainda dizemos que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu pergunto: quantos capítulos você lê na semana? Você lê 7, 8, 10? Eu não quero me gabar, mas eu leio muito mais que isso. Eu tenho um propósito de, no mínimo, ler os 66 livros, pelo menos uma vez e meia, durante o ano. Os crentes querem ser cheios do Espírito Santo, menosprezando a oração, menosprezando a palavra de Deus. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem a palavra de Deus. Não pode. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem a palavra de Deus. Como o salmista disse: guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Qual é o propósito? Amém. Então coloca, não uma vez, aquilo que o pastor dá aqui para você é muito pouco. É muito pouco. Quantas horas na semana? 1 hora e pouco, quarta-feira. Não sei, culto de doutrina. Culto. Vocês veem? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Escola bíblica dominical. À noite. Vamos dizer 5 horas por semana. 5 refeições por semana. Eu tenho 6, 7 por dia. Não comendo assim. Eu sempre digo: eu não como muito, mas eu como muitas vezes. Às vezes a minha esposa diz, ela está ali. A minha esposa diz: Miguel, para. Que isso? Tem. Miguel, para na boca. Eu disse: não, se eu parar, eu caio.
É como andar de bicicleta sem pedal. Não, sem parar de falar. Não, eu como. Então, e gosto de comer. Né? Tá aí o Marcelo que sabe. Olha, às vezes eu digo para Marcelo, vamos parar de falar essas coisas contra essas seitas e religiões. Por que, pastor? Parar? Por quê? Porque, olha, a gente prega a palavra de Deus, a gente desafia para a palavra de Deus, desafia para a oração, desafia para o estudo, e as pessoas vêm muito com. Vamos deixar cada um fazer o que quiser, vamos pregar o que eles gostam, e então vai encher os templos. Né, Marcelo? Irmãos, os dias são assim hoje. Porém, tenha fé em Deus. Prega a palavra, como disse Paulo a Timóteo. Insta, insiste, persiste. Não te importes com os outros. Não se entristece com os que faltam, mas te alegres com os que chegam. Para ouvir a palavra de Deus, porque você vai prestar conta da sua vida ao Senhor. E tu, jovem? Ao jovem é legal, né? João diz, eu te escrevi porque tu é forte. Tu é forte em quê, jovem? No karatê? E também. Na capoeira? Eu também. Posso correr na capoeira, ninguém me pega. Olha, você é bom em quê? Jovem se empola com qualquer besteira. Mas esquece uma coisa, que o temor do Senhor é o princípio da força, é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência. Não foi à toa que aqueles quase 3.000 pessoas temeram o Senhor quando Pedro disse: meus irmãos, vocês mataram o príncipe da vida. Vocês precisam hoje arrepender dos seus pecados, confiar, crer, arrepender dos seus pecados para que sejam perdoados e para que vocês sejam salvos. Nós vimos aqui um homem transformado, um coração que foi duro para receber as lições do próprio Jesus Cristo. Sabe que Pedro foi um aluno muito teimoso. O seminário dele custou apenas 3 anos na presença de Jesus. 3 anos. Ouvindo, vendo, ouvindo pessoas, fazendo declarações, que falam por aí o que eu sou. Uns estão dizendo que o Senhor é ressuscitado por João Batista, Elias, profeta, ou um outro aí. Mas eu quero saber de vocês. Aquela declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele disse: bem-aventurado és tu, Pedro. É nessa verdade que a minha igreja é construída e o diabo não prevalecerá contra ela. Sabe, quando o Satanás, quando os emissários de Satanás pregaram essa palavra, Jesus disse: cala a boca. O próprio Satanás, os anjos do diabo, conhecem bem quem é Jesus. Quando ele chegou em Gadara, né? O
quando chegou lá nos Gadarenos, aquele endemoniado, cheio de um monte de demônios, quando eles se aproximaram de Jesus, epa, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que tu estás fazendo aqui agora? Eu sei que nós vamos ser lançados do inferno, mas não é agora não, por que tu ia agora? Eles sabem que para a manifestação do anticristo será arrebatada a igreja, terá a ressurreição dos crentes, da toda a igreja, se reunirá com ele. Então, o Senhor vai reinar, e depois de 1000 anos de reino de Cristo em Jerusalém, então haverá outra ressurreição de todos os mortos condenados para receberem a condenação, e aí juntar todos os demônios para lançar no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que não foi preparado para homens, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas ele vai levar muitos homens com eles, porque são muitos, meus irmãos, que estão seguindo Satanás. E quando aquela legião de demônios pregou sobre Jesus, dizendo: nós sabemos quem tu és, ele disse: cala a boca. Jesus mandou-os calar a boca, e eles calaram a boca. Nos manda para aqueles portos, vamos para aqueles portos. E agora o homem estava livre, e ninguém lembra daquele homem como um missionário. Você lembra daquele homem endemoniado como um missionário? Uma das maiores igrejas da região. Quando ele disse: eu vou contigo, ele disse: não, você não vai. Agora eu vou mandar você falar. Vai para a tua casa. Começa a pregar para esse pessoal o que Deus fez contigo. E o evangelho foi pregado naquele lugar, pela vida daquele homem que foi libertado por Jesus. Aquele homem que nasceu de novo e nasceu para pregar o nome de Jesus. Eu creio que tantos quantos demônios tinham naquele homem, naquele tempo, foram de almas salvas pelo seu testemunho, porque as pessoas tinham pavor de andar pelo cemitério, não saíram à noite naquela região, porque tinham medo daquele homem endemoniado com legiões de anjos no corpo dele. Irmãos, Jesus Cristo não aceita que Satanás pregue o evangelho dele. Ele quer que seus filhos, homens, mulheres, salvos pela graça de Deus. E João, eu comecei a dizer que João disse para os jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes. Vocês são fortes em quê? Em mentiras, em mitologias, em ciências. A melhor ciência é a palavra de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai guiar a tua vida para a honra e para a glória do seu Filho Jesus Cristo. Jovem, tudo aquilo que você faz, que honra você, que honra o seu ego, que honra a sua própria vontade, os seus próprios costumes, você desonra o Senhor. Porque segundo o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele disse que nós não fomos chamados para sermos livres, para fazer o que nós quisermos ao nosso bel prazer, mas para fazer a vontade de Deus. E muitos hoje não querem servir ao Senhor porque não sabem. Eu não sei como é a vontade dele, não sabe o que
você não quer. Não sabe porque você não lê a Bíblia, é preguiçoso. Porque, crendo em Cristo, como é que alguém pode ser salvo apenas crendo em Cristo, confiando nele, entregando sua vida a Ele, e assim é salvo? E Ele vai guiar, Ele vai confortar, Ele vai fazer de você um filho de Deus para se livrar. Porque precisamos ter fé em Deus para nos livrar do inferno, para nos livrar do Armagedon, para nos livrar das contaminações que estão sendo pregadas por aí, para o engano de todos aqueles que zombam de Deus. Olha, 2 Pedro, diz o seguinte, 3:9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia ou demorada, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns sejam perdidos, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus é que o sacrifício do seu Filho seja suficiente para salvar a todos. Mas nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ei, quer que todos sejam salvos? Mas nem todos vão ser salvos. Portanto, irmãos, por que precisamos ter fé em Deus? Porque precisamos vigiar para não sermos condenados com o mundo. Mateus 24. Mateus 24, 42. Você pode completar o tempo que você cantou. Mateus 24. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O Senhor que vai prestar contas, com quem você vai prestar contas. O Senhor que precisa saber o que fizemos com a vida que Ele nos deu. O Senhor sabe o que nós fazemos e o que nós merecemos. Mas nós precisamos ser conscientes de que estamos fazendo a vontade de Deus. Prepare-se, igreja, para o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:2. 1 Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe de surpresa como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia.
Eu não sei quantos aqui são filhos das trevas, espero que nenhum, mas se alguém ainda não tem Cristo como Salvador, ainda está em trevas, mesmo que seja uma ovelha escolhida pelo Senhor, mas que ainda estão entre os mortos, precisa ouvir a palavra de Deus, crer, confiar e ser salvo e sair das trevas para a luz. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios, com a nossa inteligência sem álcool, sem droga, sem qualquer coisa que tire a nossa consciência, que sejamos sóbrios e possamos confiar em Cristo como nosso Salvador. Eu só vou pregar metade hoje. Eu vou deixar a metade para outro lugar, talvez até aqui. Tende fé em Deus para que você não participe nas obras infrutíferas dos ímpios. Creia em Deus para que você seja livre desta condenação que virá sobre as nações. Às vezes, quando eu estou pensando nisso, quando eu vejo nas Escrituras a apresentação que faz a respeito daquela guerra onde todas as nações, seus poderes vão chegar lá no vale lá naquele vale chamado Armagedon. E quantas pessoas vão ser mortas ali? Alguém diz, olha, não é como a Bíblia diz. Por quê? A Bíblia é ultrapassada. Se ela é ultrapassada para você, porque você vai viver. Mas para mim ela não é ultrapassada. E a Bíblia diz que haverá muito sangue derramado ali, de todas as nações. E eu sinto tanto pelo nosso Brasil, que vai estar lá representado. Irmãos, ora pela salvação do Brasil. Ora pelos nossos presidentes, os nossos chefes. Hoje é a nossa presidenta. Que Deus dê sabedoria. Que ela possa ter a verdadeira sabedoria de crer em Deus. Confiar em Cristo. Que Deus possa orientar os nossos vereadores, deputados federais, senadores, e muitos deixarem de ser ladrões, roubadores, corruptos, obrigado. E muitos crentes querem entrar na política por causa do dinheiro. O dinheiro em si não é mau. O dinheiro em si não é mau, mas o amor a ele é a raiz de toda a imundícia. É a raiz de todos os males. Corrompe o homem. O crente não deve lutar por essas coisas. O Senhor Jesus não prometeu riquezas aos seus seguidores. Ele prometeu morte. Sabia? Quando alguém chegou para ele, já pensou, eu, Tiago, Senhor, me dá um lugar na tua direita e dá a esquerda aqui para o irmão, o meu irmão. E Jesus disse, você não sabe o que pede. Você não sabe o que é um pedido. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Qual é o cálice que Jesus estava para beber? Era a ceia? Era a Páscoa? Não! Era a morte de cruz.
E o que aconteceu para alguns? Morreram crucificados, morreram decapitados, morreram afogados, morreram queimados. Foi isso que Jesus. Quando você vê o que está escrito, aquele que quiser vir após mim, tome, negue-se primeiro a si, tome a sua cruz. Que cruz é essa? Esteja pronto para morrer, assim como eu estou pronto e vou morrer por você. Não é mais do que isso. E não é menos também. Quando eu vejo alguém mostrando tanto sucesso, ganhando coisas e pensando naquele versículo que Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Miserável, nem sabe o que está dizendo. Nem sabe o que está dizendo. Porque o Paulo finda dizendo isso depois do que ele falou, do que passou. Naufrágios, feias, perseguições, correndo, pulando de janela em cestos para escapar da morte, para seguir pregando o Evangelho, porque muitos não querem nem ir a remo, nem de motorzinho, querem ir a querem viajar. Você já pensou? Completamente diferente daquilo que Deus tem planejado. Meu irmão, entregue teu caminho no Senhor. Antes de completar uma obra, entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele. Jovem, entregue teu caminho ao Senhor. Respeita o teu pastor aqui. Encurta a tua língua.